Bom dia, nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, para estudar mais uma lição da revista Conflitos da Vida. E a lição de hoje é como disciplinar finanças e consumismo. Essa palavra é interessante, disciplinar, porque tudo na vida nós precisamos de disciplina. E não é diferente em relação às nossas finanças e o consumismo. Precisamos ter disciplina no lidar com o nosso dinheiro. O texto bíblico que iremos usar como base é 1 Timóteo 6:10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Esse versículo é muito interessante porque nós entendemos aqui o quanto o dinheiro compete com a nossa fé em Cristo. Ele diz que alguns, na cobiça de ter o dinheiro, se desviaram da fé, transferiram seu amor de Deus para o dinheiro e atormentaram-se a si mesmo com muitas dores. Nessa lição, nós temos alguns objetivos. O primeiro é saber que Deus é dono de todas as coisas. O segundo, sentir a necessidade e a importância de se ter um orçamento financeiro. E administrar com sabedoria, com disciplina, os nossos bens, os nossos recursos. Vamos lá? Eu fui procurar alguns ditados, algumas citações a respeito de dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. Você já ouviu essa citação? Dinheiro chama dinheiro. Quem tem dinheiro sempre tem mais dinheiro e está sempre arrumando uma maneira de ter mais dinheiro. A quem tem dinheiro, não lhe falta companheiro. Principalmente, as pessoas gostam de estar perto de quem tem dinheiro, principalmente se essa pessoa gosta de pagar as coisas. Quem dinheiro quer cobrar, muitas voltas tem que dar. Já ouviram esse também, né? A única coisa fácil sobre dinheiro é perdê-lo. Realmente, é muito fácil perder dinheiro. Ganhar é difícil, dá trabalho, mas não é impossível. O dinheiro compra pão, mas não compra gratidão. Um ditado que você provavelmente já falou é: o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer confusão. Pô, ter dinheiro é bom. Quando o dinheiro fala, a verdade cala. Esse é um ditado assim bem antigo. Está valendo. Dinheiro emprestado, dinheiro arriscado. Também um ditado antigo, talvez muitos não conheçam. Quem tem dinheiro, abre todas as portas. E o dinheiro é um bom escravo e um mau senhor. E nesse último ditado, há um quê de sabedoria. Né? O dinheiro é um bom escravo, ou seja, o dinheiro deve ser usado por nós e não nos usar, ou seja, ele não deve ser o nosso senhor. Isso é o que as pessoas dizem, mas e o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A Bíblia diz em Eclesiastes 5:12, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. E aí, lendo esse versículo de Eclesiastes, eu me lembro de mais 2 versículos de Eclesiastes, dito por Salomão. Salomão foi um homem muito rico, um rei riquíssimo. Mas quando ele chega ao fim da sua vida, ele toma consciência de muitas coisas. E ele diz assim, os olhos nunca se saciam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. E ainda diz a respeito da vida, que grande inutilidade, nada faz sentido. Ou seja, toda riqueza, para que serve? Se não traz tranquilidade, se não pode se levar para onde vai. Né? Então, na velhice, a pessoa chega à conclusão que juntou muito dinheiro e às vezes não usufruiu, né? Não viveu. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. A Bíblia também vai dizer que de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Ou seja,
O dinheiro é importante, mas é preciso ter sabedoria para gastá-lo e nós vamos falar mais sobre isso. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Ou seja, às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não sabem fazer aquele dinheiro produzir mais e acabam na miséria. Quantas pessoas nós conhecemos, né, que ganhou tanto dinheiro, não soube administrar e morreu na pobreza, morreu às vezes em asilo, morreu até como indigente, porque não soube lidar, não teve sabedoria, né, para lidar com a riqueza. As estatísticas também falam algumas coisas a respeito de riqueza, a respeito de dinheiro, a respeito de consumo. Mas antes de mostrar as estatísticas, eu quero perguntar para você qual é a sua verdadeira necessidade. Se você vive com sua família, qual a verdadeira necessidade da sua família? O que é a sua família? O que você realmente necessita para viver? O que os números, o que as estatísticas dizem? Apenas 3 em cada 10 brasileiros podem ser considerados consumidores conscientes. Você se considera um consumidor consciente? Você compra, você faz lista antes de ir ao mercado para saber o que realmente está faltando, para não comprar mais? Você, antes de comprar uma roupa nova, você vai até o seu armário e vê se não dá para compor um look diferente com o que você já tem? Você entra por impulso numa loja só porque lá está escrito liquidação para comprar sem saber se você vai precisar usar ou não? Pense se você está entre os 3 que são conscientes ou se você está entre os 7 que não são conscientes. Uma outra pesquisa do IBGE diz que as famílias brasileiras gastam, em média, mais com jogos e apostas do que com arroz. Né? O arroz, o vilão do momento, tem se falado tanto dele, mas ele está representando aqui os alimentos de uma maneira geral. As pessoas gastam mais com outras coisas do que com alimento. Assim como gastam mais com fumo do que com legumes e verduras. E aqui o fumo está representado os vícios que são chamados lícitos, né? As drogas lícitas. E aí entraria os fumo, bebidas ou essas coisas assim. Mas se gasta mais do que com legumes e verduras. E aí legumes e verduras aqui estão representando as coisas saudáveis mesmo da vida. Essa estatística é bem interessante, que ela foi feita, essa pesquisa, foi feita pelo IBGE esse ano, no ano de 2020. Uma outra pesquisa feita pela Agência Brasil, aqui no Rio de Janeiro, diz que 58% dos brasileiros deixaram de pagar alguma dívida. 58% é muita gente, é mais da metade. Então, deixaram em média de pagar 4 contas, né? Por pessoa. Isso é um número muito grande. E isso nos traz assim uma preocupação, porque em muitos desses brasileiros nós temos cristãos, servos de Deus, que estão deixando de pagar as suas dívidas, estão endividados porque não estão sabendo lidar com as suas finanças. E saber lidar com as finanças, saber administrar os seus recursos é bíblico. A Bíblia fala muito sobre finanças. A gente já viu, só nesse primeiro momento, já vimos muitos versículos e ainda vamos ver muito mais. Nós precisamos ser bons mordomos. Por quê? Porque o que temos não nos pertence, pertence a Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 8, vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Quando nós compreendemos que tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus, a nossa relação com o dinheiro muda. A nossa relação com Deus vem em primeiro lugar. E aí todo o resto se acomoda. Né? Nós buscamos primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos é acrescentada. Salmo 24:1 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós precisamos entender que tudo o que temos pertence ao Senhor. Então, nós não precisamos juntar coisas aqui,
porque não é essa a, a nossa função, não é esse o objetivo de Deus para as nossas vidas. O dinheiro é importante para vivermos bem, mas não para sermos escravos dele. E nós precisamos saber lidar. Lucas 16:11 vai dizer assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Mais uma vez, agora aqui no Novo Testamento, reforçando a ideia, precisamos ser dignos de confiança de lidar, né? Ou seja, precisamos saber lidar com as riquezas desse mundo, saber lidar com as nossas finanças, administrar os nossos recursos, para então podermos usufruir da abundância do que Deus tem para nos dar. Sermos bons mordomos dos nossos recursos. Não sermos influenciados pela mídia. A mídia muitas vezes nos trata de maneira tola, né? Porque nos fala que nós devemos comprar, 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 e nós ficamos ali reféns à mídia e saímos muitas vezes comprando, 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 sem a real necessidade. Quanto aos dízimos e ofertas, a palavra de Deus em 2 Coríntios vai dizer, 2 Coríntios 9, versículos 6, 7 e 8, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Esse texto é riquíssimo e nos traz, assim, muitos ensinamentos. O primeiro deles, que a gente pode destacar logo no versículo 6, é que se você semeia pouco, pouco também se fará. Mas se você semeia muito, se você semeia em abundância, você vai também ceifar em abundância. Aí o versículo seguinte diz: cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, mas não com tristeza ou necessidade. Os nossos dízimos e as nossas ofertas não devem ser entregues com choro, com tristeza. Ah, eu tenho que dar, que sofrimento. Não. Ele deve ser dado com alegria, entendendo que tudo pertence ao Senhor e eu só estou devolvendo 10% do que Deus me deu. Os outros 90% Deus está deixando comigo para que eu use de forma consciente, de forma sábia, mas que eu use para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família. E no versículo 8 ele diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. Então, Deus irá cuidar de você. Se você der o dízimo, você não vai ficar mais pobre. Muito pelo contrário. Quando você retém o que é do Senhor, você acaba não sabendo administrar aquilo que o Senhor te deu. As ofertas, de igual maneira, devem ser dadas com amor, porque elas alcançam muitas pessoas, elas alcançam casas de recuperação, elas alcançam asilos, orfanatos, elas alcançam os missionários que estão no campo, que precisam também comer, beber, vestir. Então, quando você estiver lá fazendo a sua compra, pense naquele missionário que também precisa se alimentar. E aí, uma oferta que você der vai ajudar, vai fazer diferença. Pense na possibilidade de adotar um missionário, uma família de missionário. Com pouco por mês você pode adotar um missionário, você pode procurar os representantes de missões na igreja, que eles vão saber te orientar a esse respeito. Os nossos dízimos também são importantes para a casa do Senhor. Com os nossos dízimos, nós pagamos luz, água, telefone, pagamos também os encargos dos funcionários, né? Com os dízimos que entram nas igrejas, é necessário para manter o prédio em bom funcionamento,
Como é bom chegar na igreja, sentar num banco confortável, ter um ar-condicionado para assistir ali o culto ao Senhor. Então, nós precisamos pensar em tudo isso e realmente darmos com alegria ao Senhor. Precisamos também cuidar do nosso orçamento financeiro. Aqui eu coloquei um modelo de orçamento, mas na internet você encontra vários orçamentos. E você pode buscar ali o que melhor se adequa ao seu estilo de vida, ou um individual ou um familiar, e ali você vai colocar, é importante você colocar tudo que você planeja gastar ao longo do mês, você pode até fazer mais detalhado ao longo da semana, ao longo da quinzena, e depois ao longo do mês, e depois tudo que você gastou. Você só pode ser disciplinado com suas finanças se você souber o que você está gastando. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto sobrou. Você precisa ter esse controle. Senão você nunca vai poder ser disciplinado, nunca vai ter controle financeiro. É importante você fazer alguns planejamentos de curto, médio e longo prazo. É importante, se você quer fazer uma viagem, você já começar a planejar essa viagem com algum prazo de antecedência, guardar um pouco de dinheiro a cada mês para que essa viagem aconteça, porque caso contrário, você vai fazer a viagem e vai ficar um ano depois ainda pagando a viagem que você fez. Que coisa triste, você não pode fazer mais nada porque ainda está pagando a viagem que você fez há um ano atrás. Mas para que isso aconteça, você precisa ser organizado. E a gente se torna uma pessoa organizada através de um orçamento financeiro, né? Através de uma disciplina. E aí você vai observando se eu estou gastando muito, como eu posso fazer para gastar menos. Por exemplo, estou gastando muita gasolina, como eu posso economizar na gasolina? Eu estou gastando muito com alimentos, será que eu estou consumindo todo esse alimento ou estou jogando muita comida fora, quando eu vou limpar lá a geladeira? Né? Estou gastando muito com roupa, será? Tem muita roupa ainda? Então, a gente vai observando os ralos, né? Para onde está indo esse dinheiro? Será que é lá na lanchonete? Será que é na lanchonete do filho? De repente eu vou ensinar meu filho a levar o lanchinho de casa, ou eu mesma vou levar a marmita de casa para não ter que comer no restaurante todo dia. Ah, mas meu trabalho me dá o vale, que eu posso comer no restaurante. Ok, mas se for um vale alimentação que você vai gastar no mercado, de repente esse dinheiro vai ser muito mais aproveitado. E aí cada um tem que ver as suas necessidades, as suas realidades para poder montar o seu orçamento financeiro, mas ele é muito importante. E existem cursos que te ensinam, né? Eu só estou fazendo uma citação aqui, mas existem cursos que te ensinam realmente a lidar, a criar um orçamento. Vamos ver agora alguns critérios para gastar. O dinheiro não é para guardar, ele era para gastar, mas para ser muito bem gasto. O primeiro critério é aprenda a viver com o que você tem. Provérbios 22:7 vai dizer que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Porque a pessoa que pede dinheiro emprestado vive pensando naquela pessoa a quem ele emprestou o dinheiro, né? Então ela se torna servo dela, né? Não pode contrariar, tem que fazer todas as vontades, afinal de contas ele lhe emprestou dinheiro. Então é muito ruim. Aprenda a viver com o que você tem. Você precisa realmente daquele dinheiro? É uma necessidade? É uma urgência? Aí você vai pegar o dinheiro emprestado. Se não for uma necessidade, se não for uma urgência, aprenda a viver com o que você tem. Uma outra regrinha para você gastar é guardar pelo menos 5% do que você ganha. Se você se acostuma a guardar todo mês um pouquinho, ao longo do tempo, ao longo do ano, você vai ver que você tem algum dinheiro guardado. Existem também vários modelos de como guardar dinheiro. Existe aquela regrinha da semana, do R$ 1 por semana.
e aí no final do ano são 52 semanas, aí você guarda um dinheiro X, você pode pensar em investir esse dinheiro, há investimentos de pouco valor, mas é importante que você se acostume a guardar um pouco. Um pouco para quê, Miriam? Guardar para o futuro, guardar para uma emergência. Tem uma emergência que nós falamos atrás um pouquinho? Então, tem uma emergência médica, né? Então, às vezes precisa comprar um remédio, os remédios são caríssimos, e aí você não tem nenhum dinheiro guardado no orçamento para aquela situação. Eu não li o versículo. A riqueza de prudência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. O outro critério é, saiba dizer não ao consumismo. Já falamos bastante aqui de consumismo. É aquele consumismo descontrolado, que você não sabe nem onde gastou. Então, saiba dizer não a esse consumismo. É aquela necessidade de ir. Agora os cinemas estão fechados, né? Mas tem pessoa que tem necessidade de ir ao cinema toda semana. Mas não é só o cinema, é o combo do cinema, é o estacionamento do cinema, lá do shopping, é o transporte. E aí, quando vai ver, gasta um dinheirão no final das contas, toda semana, por causa desse consumismo. Né? O texto de 1 Timóteo 6, de 6 a 8, vai dizer assim: mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, de forma contente, porque nada trouxemos para esse mundo. E manifesto é que nada podemos levar. Já foi dito por aí, há um ditado que diz, né, que caixão não tem gaveta. Nada nós vamos levar. Então, nós precisamos ser conscientes no nosso consumo. Tendo, porém, sustento, é o versículo 8, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, é saber que o que eu realmente necessito. Vou voltar de vez em quando nessa pergunta. Qual a verdadeira necessidade sua e da sua família? Esteja contente. Saiba lidar com isso. O outro critério para gastar é defina o que é essencial. Então, se você sabe qual é a sua verdadeira necessidade, você sabe o que é essencial para viver. O que é essencial que você não pode passar sem? Quanto a isso, você precisa ter dinheiro para investir nisso. Numa boa educação, eu ouvi uma vez de uma amiga que educação não é gasto, educação é investimento. Então, o que é essencial? Uma boa educação para você, uma boa educação para os seus filhos, isso é essencial. Lucas 12:15 vai dizer, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E evite fazer dívidas. É melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Uma casa onde há muitas dívidas, todo mundo briga, ninguém se entende, todo mundo fala, ninguém escuta e há uma discórdia constante. Então, evite dívidas, evite a dívida do cartão de crédito, evite a dívida do cheque. Né? Se for necessário, saia de casa sem um cartão de crédito. Porque se você sabe que se você sair, você vai comprar, deixa ele em casa. Né? Evite comprar no cartão de crédito aquilo que você sabe que você não vai ter dinheiro para pagar. Se você não tem dinheiro hoje, você não vai ter dinheiro no mês que vem. E aí você parcela em 10 vezes uma coisa que vai durar um mês. E aí, 10 meses depois, você está pagando por uma coisa que já acabou há muito tempo. Então, evite fazer dívida. Né? E se você voltar lá no segundo critério, eu falei, acostume-se a guardar 5% do que ganha, aos pouquinhos você vai ter dinheiro para que você não precise fazer dívidas. Eu quero terminar falando sobre o que a igreja pode fazer para ajudar as pessoas que têm dívidas ou as pessoas que não têm dívida, mas que querem aprender a lidar com seu dinheiro. Existe uma instituição que é a Universidade da Família, é a UDF.
A UDF tem vários cursos de educação financeira. E ela tem alguns valores, alguns lemas que eu acho muito interessante e eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim: na economia mundial, o sucesso é medido pelo que você tem. Na economia de Deus, o sucesso é medido pelo que está em seu coração. Lembra que nós falamos lá no início que a nossa riqueza compete com a nossa fé em Deus? A UDF ela trata exatamente disso. Quando você alinha as suas crenças com a verdade bíblica, os comportamentos certos te seguirão. E aí você aprende a lidar com o seu dinheiro, a lidar com as suas finanças, de acordo com o padrão bíblico, de acordo com o que Deus nos ensina a agir. O Ministério Crow existe para ajudar indivíduos, famílias e igrejas a viver com liberdade financeira como resultado direto da transformação da sua mente e do seu coração. Sair da dívida, viver com orçamento e ter dinheiro no banco são importantes. Mas se é tudo o que fizemos e pensamos, falhamos em nossa missão. E aí, a UDF, ela oferece alguns cursos, tanto para ele é da família, então ele oferece tanto para o indivíduo, quanto para casal, quanto para filhos. Então, individualmente ou para casal, existe um curso CROW, que é um curso muito interessante, é um curso maravilhoso, que nos ensina realmente a viver com as nossas finanças, entender as nossas finanças de acordo com a mente de Deus. Para casais, existe o curso Dinheiro e Casamento, à maneira de Deus. Existe também para crianças de 5 a 7 anos o curso ABC do Dinheiro. E aí você pode pensar, mas de 5 a 7 anos vai aprender? Sim, a criança até 7 anos, tudo que você ensina, a criança aprende com muita facilidade. Olha a diferença que vai fazer na vida dessa criança. Se ainda na sua primeira fase de vida, né, ela aprender a lidar com o dinheirinho, né, como a gente fala. O ABC do dinheiro é para crianças de 5 a 7 anos. De 8 a 12 anos tem o curso O Segredo. E para adolescentes o curso Crow Teens, que já foi apresentado, já foi aplicado aqui na nossa igreja também, assim como o Crow também já foi aplicado. E um outro curso também que é individual, não precisa ser o casal para fazer, é o curso Como Chegar ao Final do Mês, ao fim do mês. É um curso também muito gostoso de se fazer, ele é um curso curtinho, ele tem apenas 4 lições e é um curso maravilhoso, maravilhoso. Que vale a pena fazer. Além disso, a igreja te oferece cursos, palestras, oferece as próprias lições da Escola Bíblica Dominical, que estão sempre voltando ao assunto finanças. Então, como eu falei, procure a liderança da igreja, né? Procure o Ministério de Ação Social, procure o Ministério de Missões, né? Os agentes de missões da igreja, que eles vão te dar orientações de como ofertar, de como ajudar. Procure o Ministério de Educação Cristã para saber a respeito de cursos relacionados. Procure o Ministério da Família. Não se deixe, não fique sozinho, não lute sozinho. A igreja está aqui à disposição para te ajudar. Deus te abençoe, que Deus faça essa lição frutificar no seu coração de maneira que você possa entender a palavra que foi ministrada nessa manhã. Fique com Deus. Muito obrigada.